Olá pessoal, o assunto de hoje é prevenção da doença de Alzheimer. Então venham comigo que eu vou contar para vocês o que funciona e o que não funciona na prevenção dessa doença que tem se tornado cada vez mais frequente entre nós. Eu sou Vinícius Faria, sou médico psiquiatra e especialista em psiquiatria do idoso. Bem, se vocês assistiram ao meu vídeo anterior, vocês já viram que eu e minha esposa, que é oncologista, falamos sobre prevenção e diagnóstico precoce ou identificação precoce do câncer. Então vocês já sabem a diferença. Para quem não assistiu, corre lá e assiste porque está muito bacana aquele conteúdo. Bem, então aqui no Alzheimer, a identificação precoce também é super importante, porque quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, mais a gente consegue limitar o avanço da doença, fazer com que ela avance mais devagar, e isso garante mais tempo de autonomia e independência, além de toda a questão da qualidade de vida para o paciente e também para os seus familiares e cuidadores. Mas quando a gente fala em prevenção, a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de tentar evitar que determinada doença apareça. E como a gente sabe que o principal fator de risco para a doença de Alzheimer é o avançar da idade, é o envelhecimento, a gente tem que pensar em outras coisas que a gente pode fazer para minimizar a chance de o Alzheimer aparecer. Então, eu vou contar para vocês algumas dicas do que a gente pode fazer no nosso dia a dia para diminuir a chance de ter doença de Alzheimer. Primeira coisa, pessoal, é preciso saber que existem dois tipos de Alzheimer no que diz respeito à importância da genética. O primeiro deles é chamado Alzheimer familiar ou Alzheimer de início precoce. É um tipo de Alzheimer que geralmente aparece antes dos 65 anos de idade, mas corresponde a apenas 10% de todos os casos de Alzheimer. É o caso daquele filme Para Sempre Alice, que também vale muito a pena assistir. Nesse tipo de Alzheimer, a genética é muito importante. Por quê? Se uma pessoa que tiver o gene para esse tipo de Alzheimer for ter filho, o filho desta pessoa ou a filha tem 50% de chance de ter a doença. Uma vez que a pessoa tenha o gene para esse tipo de Alzheimer, não tem o que se fazer atualmente. Essa pessoa inevitavelmente vai ter a doença de Alzheimer em algum momento da vida dela, geralmente aparece antes dos 65 anos. Nesse caso, o que se tem a fazer é aconselhamento genético para que essa pessoa decida a respeito da sua vida reprodutiva. O outro tipo de Alzheimer, bem mais comum, que acontece entre 90% ou mais dos casos de Alzheimer, é o Alzheimer de início tardio, aquele que acontece depois dos 65 anos de idade. Nesse tipo de Alzheimer, a genética também tem um papel importante, ou seja, contribui para a pessoa ter ou não Alzheimer, mas não é determinante. É o caso que a gente chama de Alzheimer esporádico. Então, se você tem alguém na sua família que tem Alzheimer que não seja daquele primeiro tipo, o Alzheimer familiar, principalmente se for um parente de primeiro grau, como pais ou irmãos, essa pessoa tem um risco maior de ter Alzheimer, geralmente 30% maior do que alguém que não tenha pessoa com Alzheimer na família, mas não quer dizer que necessariamente vai ter Alzheimer, depende muito dos acontecimentos da vida dessa pessoa. E é aqui que nós podemos falar sobre prevenção, porque a prevenção, quanto mais cedo a gente inicia na nossa vida, através das mudanças de hábitos de vida, por escolha de hábitos mais saudáveis, maiores são as chances de prevenção. Mas, em qualquer momento da vida em que iniciarmos a prevenção, com certeza terá algum benefício. Então, primeiramente, vamos falar sobre os fatores primários de prevenção da doença de Alzheimer, que são manter a mente ativa, manter o corpo saudável e ter boa alimentação. Bem, manter a mente ativa é sabido que quanto mais estudo a pessoa tem ao longo da vida, menor a chance de ela desenvolver a doença de Alzheimer. Mas isso não quer dizer que só o estudo formal, como ir à escola, fazer faculdade, podem diminuir o risco de Alzheimer. Não. Qualquer tipo de aprendizado que a pessoa tiver ao longo da vida vai ser benéfico. Por exemplo, manter hábitos de leitura ou aprender uma nova língua, aprender um instrumento musical, são coisas que ajudam bastante a criar novas conexões cerebrais, novas sinapses e manter a mente sempre ativa e saudável. Além disso, existem técnicas de treino cognitivo, de treino para a mente, que são como
verdadeiras academias para o cérebro. Existem várias técnicas, até institutos que fazem isso e que ajuda bastante a manter uma mente ativa e saudável. Um outro aspecto importante para se manter a mente ativa diz respeito aos relacionamentos, às relações sociais. Então, manter-se socialmente ativo, seja na família, entre os amigos, no ambiente de trabalho, enfim, onde você puder encontrar pessoas e poder manter relacionamentos saudáveis, ajuda bastante. Até mesmo as atividades de lazer, que são super importantes para manejo do estresse, e aí está uma outra questão que fator de proteção, né? Se você consegue manejar bem o estresse do dia a dia, você está diminuindo o risco de ter a doença de Alzheimer. Um outro fator de prevenção primária para a doença de Alzheimer é a atividade física. Fazendo atividade física pelo menos 30 minutos por dia, além de manter seu corpo mais saudável e prevenir outras doenças que possam aumentar o risco de ter doença de Alzheimer, você também está mantendo a mente ativa. Manter um corpo ativo indiretamente leva a manter uma mente ativa de diversas maneiras que eu posso explicar melhor para vocês em outro vídeo. E um terceiro aspecto da prevenção primária diz respeito à alimentação. Ainda não podemos dizer que exista isoladamente algum alimento que por si só vai diminuir o risco da doença de Alzheimer. Mas é conhecido que a dieta mediterrânea, que combina uma alimentação rica em peixes, em azeite de oliva, em vegetais, nozes e em consumo moderado de vinho tinto, associado a um consumo diminuído de derivados de leite e carne vermelha, podem contribuir para a diminuição do risco de Alzheimer. E quando a gente fala em fatores secundários de prevenção, a gente está falando em prevenção ou controle de doenças crônicas que podem aumentar o risco de levar à doença de Alzheimer. Dentre esses problemas de saúde, os mais conhecidos são o diabetes, que é a questão do açúcar aumentado no sangue, a pressão alta e o colesterol aumentado, além do sobrepeso, da obesidade e, falando aqui de saúde mental, da depressão. Esses são assuntos que a gente pode aprofundar também em outros vídeos para vocês entenderem melhor como isso está relacionado com o aumento de risco da doença de Alzheimer. Então, se nós prevenirmos esses problemas de saúde, consequentemente, estaremos também prevenindo a ocorrência de doença de Alzheimer. Agora, pessoal, existe um monte de outras coisas que eu vejo com frequência no consultório as pessoas fazendo, mas que não existe evidência científica suficiente para a gente aplicar no dia a dia como prevenção de doença de Alzheimer. Então, eu vou falar aqui de coisas que não ainda está comprovado que funcionam. A primeira delas é o uso de medicamentos para a prevenção da doença de Alzheimer. A não ser aqueles que eu falei para vocês, não é? Para tratar problemas de saúde que aumentem o risco do Alzheimer, não existe um medicamento específico para a prevenção de doença de Alzheimer. E aqui eu estou falando tanto de vitaminas, de hormônios, ou mesmo de remédios para melhorar a circulação do cérebro, ou a circulação como um todo, e até mesmo dos remédios que a gente usa para tratar o Alzheimer quando ele já foi diagnosticado. Então, tentar usar esses remédios antes do diagnóstico de Alzheimer para preveni-lo não funciona. As vitaminas, tem algumas vitaminas que a gente dosa, geralmente no consultório, como as vitaminas do complexo B, a vitamina D, que quando estão baixas a gente pode repor. Mas usar esse tipo de vitamina para tentar evitar Alzheimer quando os níveis estão normais, isso não tem evidência científica de que pode prevenir a doença de Alzheimer. A mesma coisa em relação à reposição hormonal, pessoal. Então não existe indício de que a reposição hormonal, tanto no homem quanto na mulher, possa prevenir a doença de Alzheimer. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação, que possam aplicar isso no dia a dia de vocês e lembrar que a prevenção é uma coisa que fazemos ao longo da nossa vida, não é? Mas que a qualquer momento em que qualquer uma dessas dicas consigam ser aplicadas na vida de vocês, com certeza trará um benefício. Se você gostou, por favor, dá o seu like, deixa aqui seu comentário e, por favor, compartilhe com outras pessoas que você acha que possam também se beneficiar dessa informação. Um abraço e até a próxima!